Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. Polícia Federal e FBI investigam brasileiro que enviou ameaças extremistas contra o presidente Donald Trump. Brasil e Estados Unidos vão voltar a negociar tarifaço em encontro paralelo ao G7 no Canadá. Brasileiro é premiado pela Unesco por pesquisas em ética da inteligência artificial. Startup brasileira recebe Nobel do Meio Ambiente e leva 7 milhões de reais. E ainda, tenista brasileiro João Fonseca fala sobre duelo histórico em dezembro contra o número 1 do mundo em Miami. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. No primeiro dia de suspensão de 10% dos voos, os maiores aeroportos aqui do país enfrentaram atrasos e também cancelamentos. Mais de 800 voos foram suspensos, isso segundo a FlightAware. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes. Movimento intenso, atrasos, inúmeros cancelamentos e muita frustração. Essa foi a sexta-feira de quem precisou embarcar em voos domésticos nos Estados Unidos. Este casal de Illinois disse que estava nervoso com a situação. Eles transferiram o voo da noite para o primeiro horário do dia, na tentativa de fugir do caos e pegar o mínimo de estresse possível. Em diferentes aeroportos do país, a cena se repetiu. Sem agentes do TSA e sem controladores de voo, a velocidade dos embarques reduziu e provocou filas quilométricas. Esta passageira, no aeroporto da Pensilvânia, disse que estava sem palavras para descrever a loucura que estava vivendo e afirmou que era preciso organizar essa bagunça. Esta outra mulher, que estava no aeroporto de Nova Jersey, disse que tinha que voltar para casa de qualquer maneira, porque trabalhava em um hospital e precisava cumprir seu turno. It is a godsend because I have to be able to get back to work. I work at a hospital and I have to be able to get to work. O aeroporto JFK aqui em Nova York foi um dos lugares mais atingidos pela medida da FAA que entrou em vigor hoje. O cancelamento de até 10% dos voos em 40 dos maiores aeroportos do país. Chicago e Miami também estão entre os mais afetados. Se o shutdown do governo continuar, a Administração Federal de Aviação já anunciou que vai aumentar o corte de voos para 20% como medida de segurança aérea. Nesta sexta-feira, a United Airlines anunciou o cancelamento de 200 voos, a Delta outros 170 e a American mais 200 voos. As companhias disseram que devem aumentar os cortes nos próximos dias. Algumas dicas práticas para quem vai viajar nos próximos dias. Prefira passagens flexíveis, aquelas que permitem remarcar sem taxa adicional. Acompanhe o status do seu voo. As empresas têm avisado por e-mail, aplicativo e mensagem de texto. Fiquem bem atentos a essa comunicação. E se o voo for cancelado, você tem direito a reembolso, ou integral ou a reacomodação gratuita. O mais importante nesse período de tensão é manter a calma, se planejar, alinhar as expectativas e tudo se normaliza assim que o impasse político em Washington for resolvido. Profissionais estrangeiros estão enfrentando dificuldades crescentes para conseguir emprego nos Estados Unidos. E o principal motivo são as barreiras impostas pelo visto de trabalho. Os brasileiros estão entre os mais afetados. O número de empresas que recusam candidatos internacionais aumentou em mais de 50% no território norte-americano. A tendência é de alta nos próximos meses, impulsionada pela taxa de $100 mil exigida pelo governo Trump para o visto de trabalho, o H-1B. A medida também afeta recém-formados que perderam o visto de estudantes e buscam o primeiro emprego. Muitas empresas afirmam que não contratam mais imigrantes, mesmo com status legal. No mês passado, a Walmart, o maior empregador privado dos Estados Unidos, anunciou a suspensão de vagas para candidatos de outros países. A oferta de trabalho para estrangeiros despencou de 10% para 1,9% em 2025, com o setor de tecnologia entre os mais impactados.
Levantamentos mostram uma fuga de talentos para outros países diante da falta de empresas dispostas a patrocinar o visto H-1B. Hoje, 1.100.000 estudantes internacionais estão matriculados em universidades americanas sem perspectiva de trabalho. A taxa de desemprego entre os jovens de 22 a 27 anos chegou a 5,8%, o maior índice em 5 anos. Um brasileiro que publicou ameaças contra o presidente Donald Trump, a primeira-dama e autoridades americanas virou alvo de investigação no Distrito Federal e em Goiás. A Polícia Civil deflagrou a Operação Sentinel e fez buscas na casa do brasileiro em Goiânia. O suspeito confessou que havia enviado um e-mail para a Casa Branca ameaçando atirar contra o presidente Donald Trump e também outras autoridades. Na residência do brasileiro, a polícia encontrou desenhos extremistas nas paredes e um caderno que mostrava um plano para entrar nos Estados Unidos por terra, isso via Guatemala. A polícia brasileira apreendeu computadores, celulares e informou que está trabalhando em conjunto com as autoridades norte-americanas para descobrir se Thiago Carvalho, de 33 anos, tinha contato nos Estados Unidos. Em Washington, D.C., a justiça inocentou o homem que jogou um sanduíche num agente federal. O que ninguém esperava é que esse assunto viralizasse na internet e esse sanduíche virasse um símbolo da resistência imigrante aqui nos Estados Unidos. Sean Dunn foi inocentado pelo júri que chamou o caso de contravenção simples e não de um crime. A promotoria tentou enquadrá-lo em agressão contra um agente federal, mas não conseguiu. Na porta do tribunal, Sean agradeceu o apoio e afirmou que naquela noite estava apenas protestando e protegendo os direitos dos imigrantes. Disse que ficou feliz com a sentença. And that night I believe that I was protecting the rights of immigrants. O sanduíche de 30 centímetros foi jogado contra um agente de patrulha da fronteira durante um protesto em Washington, em agosto. O episódio foi registrado em um vídeo e acabou viralizando nas redes sociais. O ato se tornou um símbolo da resistência dos imigrantes que passaram a desenhar a cena em cartazes e pôsteres e exibir em protestos contra o ICE, com a frase "Não somos seu almoço". Sean Dunn, que é ex-funcionário do Departamento de Justiça, se tornou o porta-voz involuntário da luta imigrante. No próximo bloco, Brasil e Estados Unidos vão voltar a negociar tarifaço em encontro paralelo ao G7 no Canadá. E o governo Trump pede à Corte de Apelações para suspender ordem judicial de pagamento integral do SNAP. Américas no ar. Oferecimento Easy Pag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Brasil e Estados Unidos seguem negociando tarifaço comercial de 50% contra os produtos importados do nosso país. Na próxima semana, o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai se reunir com o secretário norte-americano de Estado, Marco Rubio, no Canadá. O encontro vai ser paralelo à cúpula do G7, dos países mais industrializados do mundo. Mauro Vieira disse que reuniões virtuais já estão acontecendo entre equipes técnicas dos dois países e que a conversa com Marco Rubio vai ser mais uma etapa no processo. O Itamaraty espera que, em breve, uma reunião mais ampla aconteça entre membros dos Estados Unidos e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente, Geraldo Alckmin. E o governo Trump entrou com recurso no Tribunal de Apelações para suspender a decisão da Justiça que obrigava o governo a pagar o valor integral do SNAP, que é o Vale Alimentação, no mês de novembro. A Casa Branca defende o pagamento parcial e alega que, para cumprir a ordem, vai precisar desviar verbas de outras áreas prioritárias, como nutrição infantil e segurança alimentar em escolas. O impasse afeta a vida de 42 milhões de pessoas que dependem do SNAP, o Vale Alimentação, para comer diariamente. A Corte tinha dado prazo até hoje, sexta-feira, para o governo pagar o benefício e tinha acusado a Casa Branca de reter o SNAP por motivações políticas, por causa do shutdown. A Corte de Apelações deve analisar o caso nos próximos dias, enquanto o programa segue em funcionamento parcial. O presidente Trump recebeu o premier da Hungria para falar sobre tarifas, acordos comerciais e também sugerir ser mediador da guerra da Ucrânia e da Rússia. Os detalhes com o Matias Brotero.
Donald Trump disse que considera não aplicar tarifas à Hungria pela compra de petróleo russo. A declaração foi feita durante um encontro com o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Orbán argumenta que a Hungria tem poucas opções de fornecedores de energia, já que o país não tem saída para o mar. O líder húngaro vem sendo pressionado por Washington e pela União Europeia a reduzir a dependência do petróleo russo, considerado essencial para financiar a guerra de Moscou contra a Ucrânia. Trump tem ameaçado impor tarifas aos países que mantêm comércio de energia com a Rússia. Durante o encontro, Orbán também disse que discutiria com Trump planos para encerrar o conflito na Ucrânia. Sem dar detalhes, afirmou estar convencido de que a guerra pode chegar ao fim, mas deu a entender que não acredita na vitória ucraniana no campo de batalha. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. No Oriente Médio, Israel aumentou a pressão contra o Hamas. 6 corpos de reféns ainda não foram entregues em um mês de início do cessar-fogo. Vitor Larregina tem as informações. O corpo de um dos militares israelenses que estava sob o poder do grupo terrorista Hamas foi enterrado nesta sexta-feira. O capitão Omer Neutra, que também era cidadão americano, foi morto em combate na invasão terrorista a Israel em 7 de outubro de 2023. Nesta sexta-feira, mais um corpo que pode ser de um refém foi entregue às autoridades israelenses para ser identificado. 6 sequestrados mortos ainda não foram devolvidos quase um mês após o início do cessar-fogo. Israel anunciou hoje que evitou uma tentativa de assassinato da embaixadora israelense no México. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o plano foi orquestrado por uma unidade da Guarda Revolucionária do Irã. O articulador do complô, segundo Israel, trabalhou na embaixada iraniana na Venezuela e conseguiu recrutar agentes em países da América Latina. O governo israelense não detalhou como o plano foi frustrado e esclareceu que a ameaça à embaixadora Einat Neiger foi completamente neutralizada. De Tel Aviv, Vitor Larregina para o Américas no Ar. A seguir, o brasileiro é premiado pela Unesco por pesquisas em ética da inteligência artificial. E especialistas dão dicas de como identificar vídeos falsos criados por inteligência artificial. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Vida Máxima Account. Orientação especializada e suporte para sua legalização nos Estados Unidos. Seu futuro é agora. Use o código Vida Record e ganhe uma consultoria grátis. O brasileiro foi um dos vencedores de um dos principais prêmios internacionais na área de tecnologia da Unesco, a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciências e Cultura. O pesquisador foi citado pelas contribuições para o desenvolvimento de políticas éticas no uso da inteligência artificial. O prêmio foi para o professor e pesquisador Virgílio Almeida, do Departamento de Computação da Universidade Federal de Minas Gerais, pelas pesquisas na internet, inteligência artificial, algoritmos, incluindo redes sociais no Brasil, Estados Unidos e outros países. O brasileiro participou da construção de políticas nacionais e internacionais para o Marco Civil da Internet, regulando direitos e limitando esquemas de espionagem no Brasil. Segundo a Unesco, o trabalho do professor Virgílio ajudou a garantir que sistemas de IA respeitem direitos humanos, privacidade e diversidade cultural. Em nota, o Itamaraty disse que recebeu com grande satisfação o anúncio de vitória do brasileiro na edição inaugural do prêmio que foi entregue no Uzbequistão. E com o avanço de tecnologias, vídeos hiperrealistas de situações que nunca existiram estão circulando cada vez mais pelas redes. Mas e quando o falso perfeito começa a se espalhar como se fosse verdade? Pois é, os especialistas dão dicas de como identificar esses vídeos. Qual dessas imagens é real e qual foi criada por inteligência artificial? Se você ficou na dúvida, saiba que não está sozinho. Com o avanço de novas tecnologias, até os olhos mais atentos estão sendo enganados. It's like if you're scrolling TikTok, but all of the videos you see are AI generated. Nada do que você vê em Sora é real. E na minha experiência foi um pouco como um sonho febril, falso, profundo de IA, afirma a repórter especialista em inteligência artificial Caitlin Shedrow. Mas é aí que começa o problema.
quando esses vídeos saem das plataformas originais e chegam às redes sociais. Muita gente acredita que são de verdade. Há muitas pessoas que criam notícias falsas, as fake news, seja inventando uma pessoa ou uma situação e até mesmo pegando pessoas reais e muitas vezes pessoas conhecidas e simulando uma falsa situação, como a venda de um produto ou compartilhamento de uma notícia, com o propósito de causar desinformação, ou seja, enganar as pessoas que acabam tendo acesso àquele conteúdo. Por isso, os especialistas dão dicas para identificar vídeos falsos. Olhe para os detalhes, como rostos perfeitos demais, movimentos de olhos ou mãos estranhos e sombras nas imagens que não deveriam existir. Verifique a marca da empresa e verifique também o próprio site. Cheque a fonte. Segundo o CNET, mais de 60% dos vídeos falsos nas redes sociais hoje são feitos com IA. E esse número deve dobrar até 2026. O risco aumenta em anos eleitorais, quando a informação pode influenciar opiniões e decisões. E por isso os especialistas são unânimes. No mundo em que o falso perfeito está a um clique de distância, a desconfiança virou uma forma de proteção digital. E para evitar, então, que eu seja atingido por essas notícias falsas e, principalmente, compartilhe essas notícias sem saber se elas são verdadeiras ou não, eu tenho que tomar todas as precauções necessárias de fontes oficiais, vou conseguir as informações. Agora a gente tem um alerta de saúde porque aumentou o número de casos de intoxicação pela venda de botox falsificado via internet, isso no território norte-americano. A FDA e o CDC confirmaram reações graves em diversos estados do país e emitiram um aviso de risco nacional. Vários sites que vendem o produto já estão na mira das autoridades. Segundo a FDA, a agência que administra remédios e alimentos, pelo menos 18 sites estão sendo investigados por venderem produtos suspeitos, falsificados e muito baratos. O CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, informou que pelo menos 17 pessoas em 9 estados americanos já apresentaram reações graves ligadas a produtos não aprovados ou manuseados de forma inadequada. Entre os sintomas relatados estão visão dupla ou turva, pálpebras caídas, dificuldade para engolir ou respirar e fraqueza muscular. O botox é um tipo diluído da toxina botulínica, uma das substâncias mais tóxicas que existem. Ele age bloqueando os sinais nervosos e relaxando os músculos e é usado tanto para fins estéticos como para tratar espasmos musculares, enxaqueca e outras condições médicas. A FDA lembra que o botox só deve ser aplicado por profissionais licenciados e com produtos aprovados pela agência. No próximo bloco, startup brasileira recebe o Nobel do Meio Ambiente e leva 7 milhões de reais por iniciativa de restauração florestal. E ainda, tenista brasileiro João Fonseca fala sobre o duelo histórico em dezembro contra o número 1 do mundo em Miami. Américas no ar. Oferecimento EasyPag. Compra inteligente para imigrantes. iPhone desbloqueado, parcelado, só com passaporte. Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. E uma startup brasileira foi a grande vencedora do Earthshot, que é considerado o Oscar do meio ambiente. A premiação foi feita no Brasil, paralela à cúpula da COP30. A edição do Earthshot Prize, criado pela coroa britânica, aconteceu pela primeira vez no Rio de Janeiro, no Brasil, e reuniu líderes mundiais, artistas, inovadores ambientais e o príncipe William. Boa noite e bem-vindos. Conhecido como o Oscar do Meio Ambiente, o prêmio reconhece as iniciativas mais inovadoras do planeta para enfrentar a crise climática. E desta vez, o prêmio mais importante da sustentabilidade foi entregue a uma startup brasileira que tem a ousada missão de restaurar florestas nativas nos biomas Amazônia e Mata Atlântica. O prêmio Earthshot, na categoria Proteger e Restaurar a Natureza, vai para
Green. A empresa Re.Green venceu na categoria Proteger e Restaurar a Natureza, levando o prêmio de 1 milhão de libras, o equivalente a cerca de 7 milhões de reais. A startup brasileira transforma áreas degradadas da Amazônia e da Mata Atlântica em territórios novamente verdes, unindo tecnologia, biodiversidade e o trabalho de comunidades locais. O reconhecimento internacional reforça o protagonismo do Brasil na luta contra as mudanças climáticas. Nesta sexta-feira, cerca de 40 líderes mundiais que participam da cúpula da COP30 discutiram a transição energética. No segundo dia de evento, em Belém do Pará, o presidente Lula defendeu que o mundo precisa de um caminho para combater os combustíveis fósseis e ampliar a energia limpa e renovável no mundo. O líder brasileiro também destacou a necessidade de se criar tecnologias de financiamento para ajudar os países do sul global. O evento marca as discussões políticas da Conferência do Clima na ONU e o início das negociações formais de países sobre o meio ambiente. A COP30 tem como objetivo apresentar novas metas de redução de emissões de gases e reduzir também o aquecimento global até 2035 e 2040. Vamos dar uma olhadinha no clima, ver como é que vai estar no final de semana? A gente começa por Boston, lá tem tempo encoberto. Em toda essa faixa aí a gente vê que é só nuvens. Olha, Nova York, Washington, Norfolk e Charlotte, o mesmo cenário. Mínima de 42 em Charlotte, máxima de 67. Atlanta, sol entre nuvens com um pouquinho de pancada de chuva ao longo do dia. Jacksonville, Tampa e Miami, a gente tem tempo encoberto, o sol nem dá as caras por lá. A máxima é em Tampa, 84 graus. Houston, ventania ao longo do dia, máxima de 82. Brownsville, apesar do tempo encoberto, gente, vai fazer bastante calor, 90 graus nessa região. El Paso, sol entre nuvens, com máxima de 79. Los Angeles, a gente tem vento ao longo do dia com máxima de 81. Las Vegas, sol entre nuvens e em Salt Lake City, o sol nem dá as caras por lá. A gente tem tempo encoberto com mínima de 40 graus, máxima de 59. E para encerrar o jornal, o jovem brasileiro João Fonseca, que é considerado um fenômeno no tênis e a principal promessa do nosso país, está em Miami. Ele deu uma coletiva para falar do próximo desafio. A reportagem é do Eliseu Caetano. De férias em Miami, João Fonseca mantém a rotina de treinos e o foco no futuro. Em coletiva de imprensa, ele falou do jogo onde vai enfrentar o número 1 do mundo. A partida entre João Fonseca e Carlos Alcaraz vai acontecer no próximo dia 8 de dezembro, aqui no estádio do Marlins, em Miami. O evento vai transformar esse estádio de beisebol pela primeira vez na história em um palco de tênis e deve reunir torcedores, celebridades e grandes nomes do esporte. João ainda falou sobre o momento especial e o orgulho de representar o Brasil em um palco internacional e contra um jogador experiente. Acho que vai ser muito legal. Quando eu recebi o convite eu fiquei super surpreso, mas muito ansioso e feliz por essa oportunidade. Eu vi ali logo antes da coletiva um pouquinho do estádio, que vai ser, cara, que lindo que vai ficar a produção, então estou muito feliz com tudo isso e vai ser uma honra compartilhar quadra com esses três lendas do esporte. Então anota aí, João Fonseca versus Carlos Alcaraz. A partida histórica será no dia 8 de dezembro no Miami Invitational, um duelo da nova geração que promete esbanjar muito talento e muita vibração. E eu acho, cara, que a torcida vai curtir muito, com certeza vai ter uns brasileiros ali como teve no Miami Open, vai ser muito divertido e a gente vai, com certeza, vai ter um bom environment, né? Então vamos fazer de tudo para ganhar, obviamente, mas com certeza ter muita diversão. A gente vai estar aqui acompanhando esse jogaço em dezembro e vai trazer todas as notícias para vocês. O Jornal Américas no Ar termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera na próxima edição. Até lá!